Seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre avaliação de desempenho, tá? Como você vai avaliar, como você vai implantar, como você vai utilizar ferramentas para encaminhar esse processo tão importante dentro de uma organização, tá? Primeiro a gente vai entender o que é a avaliação de desempenho, tá? A avaliação de desempenho, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento onde você vai avaliar a capacidade e o desenvolvimento dos colaboradores. A avaliação de desempenho, ela é de extrema importância dentro de uma equipe ou dentro de uma organização. É mais um ponto que a gente conversou, tá? Se uma organização ela não possui o processo, a ferramenta, a cultura de avaliar seus colaboradores, monta um plano e apresenta, tá? Porque é necessário para você saber o colaborador ele entrou na tua organização com essas características e ele passou 3, 4, um ano e aí? Ele cresceu, ele se desenvolveu, ele adquiriu novos conhecimentos, ele está colaborando com a organização ou ele ainda permanece no mesmo patamar de quando entrou? Porque desse período que ele está na organização, as coisas mudaram, os processos estão mudando, o mercado está mudando, então é exigido dele mais. Então, se ele não está capacitado, eu tenho que começar a observar se ele está desempenhando essa função da devida forma, se ele está entregando valor para a organização. Tá? Então, o principal objetivo da avaliação de desempenho é isso, é verificar se o colaborador está entregando valor para a organização. Se no decorrer do tempo ele adquiriu conhecimento e esse conhecimento está sendo implantado dentro da organização. Tá? Então, é isso que você tem que prestar atenção. A avaliação de desempenho tem alguns objetivos, tá? Mas o que é que acontece através da avaliação de desempenho? Ele valoriza o colaborador, ele visa capacitação e melhora o ambiente de trabalho, porque quando você implanta uma avaliação de desempenho, é um feedback, tá? Uma avaliação de desempenho é um feedback. Então, o próprio colaborador vai verificar como está sendo a entrega dele, como os resultados, o dia a dia dele, as funções deles estão sendo influenciadas, está influenciando no resultado da organização, tá? Avaliação de desempenho, líder, vamos lá. Pronto, quem deve fazer a avaliação de desempenho, tá? Superior imediato, os próprios colegas podem fazer. Isso aqui são alguns modelos de avaliação de desempenho, tá? Não é que quem deva fazer em si. São formatos, tá? Então, o superior imediato ele pode fazer, o próprio colega ele pode fazer, o colaborador pode fazer uma autoavaliação, os subordinados imediatos e a avaliação 360 graus, tá? Vamos lá, esse aqui é o primeiro tipo de avaliação, tá? A avaliação direta. Ela é realizada pelo líder direto do colaborador da equipe, tá? Então, você tem que prestar atenção quem é o responsável, para quem você vai direcionar essa avaliação, tá? Porque se o indivíduo ele não for um líder capacitado, se ele não for uma pessoa que ele sabe dividir o dia a dia, que ele sabe gerir a equipe, ele vai levar certas considerações nessa avaliação. Ele vai levar considerações pessoais, a visão dele, tá? E não é isso que deve acontecer. O que deve acontecer é uma avaliação justa e clara do desempenho do colaborador individualmente, independente de problemas pessoais com o colaborador, independente disso daquilo, a avaliação ele tem que seguir o que o formulário, que a planilha que você criou, ele segue, tá? Então, por exemplo, pode acontecer, tá, de você ter um líder na tua organização, desculpa, que o próprio líder tem problemas com a equipe, ele não conseguiu coordenar, gerenciar a equipe, manter um relacionamento produtivo e saudável com as pessoas. Então, logo, ele tem atritos, tem conflitos com essas pessoas. Então, se você tiver esse tipo de líder, você tem problemas por quê? Porque esse líder não vai ser justo, ele não vai ser transparente na sua avaliação.
E logo ele vai levar considerações pessoais, vai levar avaliações pessoais. E quando isso acontece, a sua avaliação ela vai ser ineficaz. Os resultados não vão ser claros, não vão condizer com a realidade. Tá? Então, isso não é o que uma avaliação de desempenho quer. Uma avaliação de desempenho, o principal objetivo é esclarecer como está o ambiente, como estão as pessoas ali envolvidas. Tá? Um outro ponto é a avaliação conjunta, que ela é realizada através de uma avaliação entre o avaliado e o avaliador. É uma espécie de feedback, de conversa. Então, é uma reunião, você vai conversar diretamente com a pessoa, vai conversar sobre o seu histórico, sobre do momento que ela entrou na organização, todas as o seu currículo, suas formações, suas conquistas dentro da empresa, e vai conversar sobre esse histórico, tá? Sobre os dias, os meses que se passaram e o que foi que aconteceu de diferente no processo de implementação de trabalho dessa pessoa, tá? Um outro ponto, uma outra forma é a autoavaliação, tá? A autoavaliação, você tem que saber muito bem se a sua equipe vai preencher as informações da devida forma, tá? O que eu mais indico é você avaliar a sua equipe, tá? Você, gestor, avaliar a sua equipe, fazer as perguntas certas, criar um formulário e você avaliar a sua equipe, tá? Você pode até pedir para o seu próprio colaborador fazer uma autoavaliação, mas determinados pontos, tá? Determinados assuntos pessoais, mas no geral, no desenvolvimento geral, no desenvolvimento das suas funções, do relacionamento, da comunicação, você, gestor, tem que fazer essa avaliação, essa pesquisa, porque vai ser muito mais preciso, tá? Por quê? Porque nesse curso eu estou te formando para você ser um gestor de pessoas, então logo você vai ser um gestor presente, uma pessoa que vai olhar para o colaborador, vai escutar pelo nome, vai saber quais são as principais características daquela pessoa, tá? Então quando tu sabe isso, tu sabe que ela, no decorrer do tempo, essa pessoa se desenvolveu, essa pessoa mudou, ela não era comunicativa, hoje ela não era participativa, hoje ela é, tá? Então isso tudo são mudanças perceptivas que você vai ter acesso se você for um gestor participativo, uma pessoa que participa do desenvolvimento da equipe. O outro ponto, outra forma é a avaliação 360, tá? Que é um processo participativo que tende a amenizar a postura reativa. Então, esses são os tipos de avaliação, tá? Aqui a gente vai ver os modelos de avaliação. São 5, tá? Então, esses modelos que você está vendo aí são métodos que você pode utilizar para fazer essa avaliação, tá? A primeira delas é a escala gráfica, tá? Então, deixa eu pegar aqui o modelo, pronto. Essa daqui é a avaliação de desempenho de escala gráfica, tá? Então, esse é o modelo, tá? Esse é o modelo base, onde você vai conseguir verificar, analisar as informações. Então, por exemplo, no lado esquerdo aqui, você coloca os fatores, ó, assiduidade, pontualidade, cooperação e envolvimento. Tá? Então, você vai preenchendo as informações e em cima você vai colocando a média de pontuação. Tá? Aí o nome do avaliado, setor, que é a seção, a data, o cargo, quem é o gerente, a média obtida. Então, tudo isso você vai conseguindo avaliar. Então, por exemplo, assiduidade, sem registro de faltas, faltas saídas justificadas, raramente falta se atrasa, tá? Então, tudo isso se encaixa, tá? Então, por exemplo, um colaborador, João, ele não tem registro de faltas ou atrasos no período que você está avaliando. Então, ele é um colaborador que se enquadra na pontuação excelente. Então, a Maria, ela tem faltas e saídas justificadas, então ela é boa. Tá? E o envolvimento, ele sempre ultrapassa os limites da função, é excelente. Essa questão de sempre ultrapassar os limites é a questão de ser proativo, fazer mais do que está estipulado para ela, tá? Então esse é o modelo escala gráfica, tá? Onde você vai pontuando, enumerando
gerando um gráfico de evolução. Aqui você pode, através dessa planilha aqui, criando a planilha, você criando isso daqui no Excel, você pode criar um grau de evolução, tá? Então, no mês de junho você fez a avaliação de desempenho, então o colaborador X teve a média 7, ok. Aí daqui a 3 meses você vai avaliar de novo. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Verifica qual é a média desse colaborador. Se ele tiver aumentado, ele se desenvolveu. Se ele tiver baixado, tem problema. Tem que rever o que é que está acontecendo com esse colaborador ou com a equipe, tá? Deixa eu voltar aqui só. Pronto, próximo ponto é a escolha forçada, tá? Esse modelo foi criado, vamos lá. Então esse daqui, a escolha forçada, é um pouco daquela questão de como se você estivesse fazendo, desculpa, como se você estivesse fazendo um teste comportamental, tá? Você vai escolher algumas perguntas, se só, por exemplo, tem 5 opções, você pode escolher só 2, tá? Então esse daqui. Então, ó, registre 12 respostas de cada bloco, colocando um X na afirmativa que mais lhe é adequado, que mais parece com você, tá? Então, por exemplo, tem aqui as opções, ele só pode escolher 2. Dentro dessas 4 opções, seu colaborador só pode escolher 2. Então, ele respeita os colegas. Não, eu conheço as normas da empresa, eu trabalho mesmo na ausência do chefe, tem condição de progredir. Então, dentro desses 4 aqui, ele só pode escolher 2. Então, desse exemplo, ele escolheu respeita os colegas e trabalha mesmo na ausência do chefe. Outro ponto, ele é comunicativo, ele cumpre o horário de trabalho. Tá? Então, esse daqui é um pouco dessa questão de que você vai colocar alternativas que tem a ver, só que ele só vai poder escolher 2 que mais tem a ver com ele. Tá? Isso é interessante porque o colaborador ele vai muito em cima do que realmente tem a ver com ele. Então, ele vai eliminando o que não tem muito a ver com ele. Então, por exemplo, conhece as normas da empresa, ele não marcou, então isso não faz parte dele. Isso não é um conhecimento que ele obteve dentro daquela organização, tá? Então, o que ele marcou, ele respeita os colegas. Então, por quê? Porque o respeito aos colegas é muito forte para ele. Porque ele respeitar os colegas, isso é muito forte, tá certo? Então, essa daqui também é uma forma. O que eu indico mais é a primeira que a gente viu, tá? Porque da escala gráfica. Porque é mais interessante você pontuar, porque quando você pontua, você consegue criar um gráfico de evolução desse colaborador, tá? Esse outro ponto aqui é de incidentes críticos, tá? Então, por exemplo, características positivas e características negativas. Então, você vai dividir esse colaborador em dois pilares. Quais são as características positivas desse colaborador e as características negativas? Então, dentro dessa folha, você consegue avaliar quais são os pontos positivos que o colaborador pode desenvolver e quais são os pontos negativos que o colaborador pode trabalhar para desenvolver, para melhorar, certo? Então isso aqui também é interessante para o colaborador, é uma autoanálise. Então, nesse momento aqui é interessante uma autoanálise, tá? Essa folha aqui você pode usar a autoanálise. Então, o colaborador vai dizer quais são seus pontos positivos e quais são seus pontos negativos. Então, quando ele diz, o que eu te indico, tá? O que eu te indico. Cria uma folha dessa com teus colaboradores ou com a tua equipe, tá? Monta essa folha,
positivos e negativos, e pede para eles preencherem. Então, nisso, tu cria dentro do histórico do colaborador. Dizer que tu cria dentro do histórico. Porque quando tu criar dentro de histórico, tu vai ver que depois de um tempo avaliando, tu vai ver quais as características negativas que o colaborador desenvolveu, quais os positivos que ele melhorou, que ele segue numa melhoria contínua, tá? Então, características negativas, ok. Então, dentro dessas características negativas, pode fazer todos os colaboradores e verificar quais são os pontos negativos que se encaixam um com o outro. Quais são os pontos negativos que tua equipe tem em comum. Então, quando tu detectar isso, tu vai lá para o treinamento e desenvolvimento e cria um treinamento para esse colaborador, para essa equipe. Então, nisso tu já pega um aglomerado de problema, de características negativas similares, muitas, e monta o treinamento em cima desse. Então, tu já desenvolve todo mundo de uma vez. Tá vendo como é? Uma coisa liga a outra. Então, tu cria essa folha, identifica as características negativas, monta o treinamento e desenvolve. O colaborador já tem um ponto negativo a menos, ele já vai para positivo. Então, isso já melhora o teu colaborador. A entrega dele vai ser melhor. Os resultados deles vão ser melhores. E aqui é um método comparativo, tá? Avaliação de desempenho em comparação aos pares. Então, por exemplo, cargo, unidade, você vai preenchendo. Tá? Que você coloca a meta, então, por exemplo, manter a postura no salão, atendendo com qualidade. Qual é o prazo? É quase que um plano, é uma avaliação sendo um plano de ação. Tá? Então, indicador de desempenho, avaliação de hóspede, de supervisão diária, áreas envolvidas. Tá? Então, nisso tu vai fazendo uma avaliação. Tá? Tu vai comparando esses itens. Certo? E o método 360 graus. Deixa eu voltar aqui só um minuto. Pronto. O método 360 graus ele encontra-se identificar os batimentos dos ambientes democráticos. Tá? Esse processo de avaliação total recebe o nome 360 para a dimensão que assume o campo de feedback. Tá? Então ele é uma ótima ferramenta para você conversar mais próximo com o seu colaborador. Então, por exemplo, ele consiste em revelar a sua percepção sobre como o comportamento do outro está afetando você. Tá? As outras pessoas, a equipe, ao bom andamento do trabalho da organização. Feedback oferecido de forma objetiva. Enfatiza as competências avaliadas positivamente, também aquelas que precisaram ser desenvolvidas. É um feedback. Tá? A avaliação 360 graus é um feedback. Ela é uma avaliação como um todo. Então, quando a gente fala de 360 graus, é uma avaliação do desempenho, é uma avaliação do estado do colaborador como um todo, não somente na função dele. É uma avaliação da função dele, sobre a equipe, sobre os resultados da organização, sobre sua gestão, sobre ele, sobre seu relacionamento. Então, tudo isso é a forma de avaliação que você vai implantar nessa avaliação de 360 graus. Como funciona, só para você deixar mais claro. Os participantes recebem feedbacks estruturados de seus superiores, tá? Então, é justamente o que eu falei, tá? Você vai... Avaliação 360 graus é uma avaliação mais completa. É um feedback. É o momento do feedback. Tá? É o momento de você conversar e dizer, olha, desde o momento que você entrou, tinha essas características, você buscou desenvolver, fez cursos externos, buscou fazer os cursos internos, participou dos nossos treinamentos, buscou evoluir, tudo isso, tá? Então, nisso, você pode criar um histórico. É interessante você criar um histórico do teu colaborador, para mostrar a disponibilidade que o seu colaborador tem em relação aos processos da tua organização, tá? Mas é interessante essa avaliação de desempenho, porque a gente consegue ver muito impacto disso. Travou. A gente consegue ver muito impacto disso no treinamento e desenvolvimento, né? Porque quando a gente consegue identificar quais são os pontos a serem desenvolvidos, então isso mostra que precisa ser treinado. Logo, quando eu vejo que um colaborador ele precisa desenvolver, mas o que acontece algumas vezes dentro da organização? Tem colaboradores que eles não buscam desenvolver, tá? Tem colaboradores que, infelizmente, eles se encontram e permanecem na sua zona de conforto, tá? Uma zona de conforto que
Eles não buscam melhoria, não buscam mudança. Tá travando aqui, ó, não sei o motivo pelo qual isso está acontecendo. Mas os colaboradores, eles não buscam melhoria, não buscam desenvolver, tá? Então esses colaboradores têm que fazer um outro trabalho para verificar se realmente existe a possibilidade desses colaboradores continuarem com vocês. Por quê? Porque quando você tem colaboradores dentro da sua organização, só para te explicar, esse ponto de teoria aqui, teoria da expectativa, tá? A gente vai ver no próximo ponto, porque o slide travou aqui. Mas só finalizar esse pensamento a gente encerra aqui e vai para a próxima aula, tá? Começa a continuar na próxima aula. Então tem colaboradores que não vão buscar o desenvolvimento, estão presos na sua zona de conforto, tanto internamente dentro da organização, como externamente, tá? Então, esses colaboradores, eles não conseguem acompanhar o ritmo das pessoas. Não conseguem acompanhar o ritmo da equipe. Então, esses colaboradores, quando não conseguem acompanhar o ritmo da equipe, eles acabam sendo um problema. Porque eles vão atrasar muito os resultados. Porque eles vão atrasar muito o desenvolvimento dos demais. Porque os demais sempre vão estar voltando para esperar, para explicar, para evidenciar o motivo pelo qual já estão indo para o próximo passo. Então você tem que avaliar sempre se o ritmo da equipe, se o desenvolvimento, se a absorção de conhecimento está sendo igual para todos. Porque a equipe precisa desenvolver como um todo. Porque como é uma equipe, as pessoas precisam desenvolver juntas para que elas juntas possam buscar o objetivo em comum, tá? Então você precisa ter esse pensamento e esse cuidado, essa visão de que ver se toda a equipe está sendo desenvolvida, porque a equipe precisa estar desenvolvida para buscar o objetivo, porque eles fazem parte de uma engrenagem, tá? Então quando uma peça da engrenagem não funciona, todo o resto não funciona. Então esse tem que ser o pensamento, tá? Como gestor de pessoas. A gente vai dar uma parada aqui, porque o slide travou aqui, eu não estou conseguindo passar. Aí na próxima aula a gente continua, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, seria interessante você avaliar a aula, vai ter um feedback, tá? De como é que você está adquirindo conhecimento nesse curso, nessa aula, se foi interessante para você, tá bom? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!